Aconteceu um ataque na Nova Zelândia onde um extremista supremacista branco fuzilou um monte de muçulmanos que eram pessoas inocentes, desarmadas, e ele simplesmente saiu atirando. Ao mesmo tempo que ele fez o ataque, ele escreveu um manifesto com ideias de extermínio de outras raças, um manifesto claramente e explicitamente racista, defendendo agressão contra pessoas de outras raças. O que aconteceu é horrível, é triste, é uma vergonha para a espécie humana, só que a gente vê a esquerda se aproveitando dessa situação para passar o próprio discurso deles, que também é extremista. E uma coisa que a gente pode observar com muita clareza é que esse ataque, que aconteceu pela primeira vez na Nova Zelândia, que foi um choque, que foi uma tragédia, que nós consideramos algo horrível, isso é uma coisa normal nos países muçulmanos. Isso que para nós ocidentais é uma coisa chocante, é uma coisa que vai totalmente contra os nossos valores ocidentais, para os muçulmanos isso é a ideia padrão. É a ideia normal de que se deve matar infiéis. É isso que a religião deles ensina. Que deixar o Islã deve ser punido com a morte, que é o que se faz em países muçulmanos. Que homossexual tem que ser condenado à morte. Ataques terroristas um atrás do outro, acho que nem noticiam mais. São tantos e tantos e tantos ataques terroristas que isso nem é notícia. Isso é o cotidiano, isso é a normalidade. Agora, quando surge uma pessoa muito perturbada, muito extremista, muito fanática do Ocidente, da civilização ocidental, e choca todo mundo e comete um crime hediondo, aí a culpa é da extrema-direita. Aí a culpa é dos conservadores. Aí a culpa é dos liberais. É impressionante. Não tem maior hipócrita que o esquerdista. O esquerdista defende genocídio. Ele defende ditadura. Ele defende destruição do mercado, destruição da economia. É uma das ideias mais destrutivas do mundo. Agora, a cultura, a ideologia mais extremista dentro da religião, pelo menos. Acho que só perde para o comunismo dentro da política. Mas a ideologia religiosa mais violenta, mais assassina, onde o padrão é você matar infiéis. Uma religião que surgiu guerreando, que já surgiu e toda a história dela foi de invasões, foi de guerras, foi de destruição de outros povos. Uma ideologia que é exatamente o que a esquerda critica, que quer destruir outros povos, que quer matar. Cristãos são mortos assim, às centenas, aos milhares, dentro de países dominados pelo Islã. Fora que os próprios muçulmanos criam divisões entre eles para uma guerrear contra a outra. E a esquerda é completamente cega contra isso. Totalmente cega contra o Islã. Quando os muçulmanos querem matar todos os infiéis, estabelecer uma ditadura, que é o califado. Se você não sabe, califado é uma ditadura onde as mulheres não têm direito. Aí isso não é extrema-direita. Isso é multiculturalismo lindo e maravilhoso. Só é extrema-direita quando alguém do Ocidente resolve cometer uma barbaridade. Aí sim, aí todo mundo que é de direita é culpado por isso. Não é ele o criminoso. É todo mundo que é de direita, que é conservador, que é cristão, que é libertário. Ou seja, pessoas pacíficas. Basicamente, o cristianismo é uma religião pacífica. O cristianismo não prega violência contra os infiéis. O Islã prega. Basicamente, os libertários pregam a não agressão. Que não se agrida a propriedade dos outros. Que não se tire a vida de inocente. O conservador também prega esses valores típicos do Ocidente. Mas é a direita que é violenta. Não é o Islã não é violento. A esquerda, o comunismo, Stalin, nenhum desses são violentos. É a direita que é violenta. É quem prega a não agressão, que nós libertários somos considerados direita. Apesar de eu preferir dividir libertário, direita e esquerda como se fossem três lados diferentes. Mas sim, a esquerda considera que nós, libertários, conservadores, liberais, somos culpados pela violência. Nós é que estamos propagando violência. Não são eles. Não é o comunismo, que literalmente mata milhões de pessoas, inclusive o nazismo, que é totalmente um Estado totalitário, que é exatamente o contrário do que defendem libertários, que defendem a ausência de Estado, que defendem que o Estado não tenha nenhuma autoridade. Então tá lá, esses é que são os semelhantes. Fascismo defende uma ditadura, mata quem é diferente. Comunismo defende uma ditadura,
mata quem não pertence ao grupo deles, que no caso só muda o grupo, que são os proletários, entre aspas, o Estado totalitário matando o que ele diz que é a burguesia, e no caso do Islã matando os infiéis, todos com o Estado totalitário. Então a esquerda não consegue se olhar no espelho. Agora, qual é o direitista que foi a favor desse ataque? Você vê a esquerda o tempo todo defendendo terroristas, defendendo ditadores. Quem é a direita que acha maravilhoso matar inocente? Quem é o libertário que acha maravilhoso matar inocente? E por que as pessoas inocentes que foram atacadas não puderam se defender? Então é muito importante deixar isso claro. O conservadorismo não é uma ideologia que prega a morte dos oponentes, dos opositores. Libertarianismo não prega a morte dos opositores. Liberalismo não prega a morte dos opositores. Agora, o Islã prega a morte dos opositores. O comunismo prega a morte dos opositores. E o fascismo prega a morte dos opositores. Vocês é que são isso daí que vocês criticam. Isso que vocês querem tanto colar na extrema-direita são vocês. Agora, com relação ao que aconteceu, que medidas o Estado está querendo tomar? De proibir mais ainda as armas. Ou seja, pessoas que estavam indefesas, a solução que o Estado vai dar é deixar elas mais indefesas. E o que você acha que vai acontecer com pessoas mais indefesas? Vai se repetir a mesma coisa de novo e de novo. E vão culpar quem? A direita. A direita é o culpado. Culpado não é o bandido, culpado não é o assassino, culpado não são ideias de violência, não. Culpado é quem defende livre mercado, é quem defende a tradição, a arte, ou seja lá o que for. Ou seja, o padrão da esquerda de sempre de querer culpar o inocente. A culpa nunca é do agressor, a culpa é da direita. E eles só apontam o cara como agressor porque ele se diz de direita, porque dessa vez ele está defendendo a agressão do lado que a esquerda demoniza. Então agora sim, ele pode ser considerado agressor. Que tal você considerar todas as agressões ruins? Não importa de que lado seja. Então é isso. Não tenho esperança de que isso vai melhorar. Não adianta colocar flores, não adianta falar que sente muito, porque eu já sei o que vem pela frente. Vem mais disso aí. Agora vai haver mais desarmamento, mais as pessoas vão ficar indefesas. O que você acha que vai surgir disso? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar flor no perfil, bandeirinha? Não, eu estou preocupado com as próximas vítimas. Eu não estou preocupado em lacrar na internet. Em lacrar, nossa, que pessoa sensível. Sensível é quem não quer um governo desarmando todo mundo. Bom, quem tem empatia pela vida humana não quer um governo escravizando todo mundo. O governo escravizando todo mundo é o quê? É respeito pela vida humana ou psicopatia em massa? Então a esquerda quer criar um cenário onde você defender a vida humana, defender que o indivíduo não seja escravizado, que isso é uma coisa maligna, que isso é uma coisa malvada, e você defender que um Estado escravize todo mundo, você defender uma ideia que explicitamente fala mate todos que discordam, que isso sim é aceitável. O que não é aceitável é você ser contra. Seja qual for o lado, eu não escolha lados. Toda agressão é errada, toda ideia que prega agressão é errada. Então seja contra toda ideia de agressão, toda ideia agressora e todo agressor. E não faça como a esquerda hipócrita que passa pano para ideias agressoras e quer colar em ideias pacíficas o rótulo de agressor. Então isso é uma ideia desonesta. E a ideia mais contrária à agressão é o libertarianismo, que é explicitamente contra a agressão de um indivíduo a outro. Isso é a própria definição de libertarianismo, inclusive. Então, se você quer realmente ser coerente nisso, você deveria abraçar o libertarianismo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.